Bom dia, colegas. O meu nome é Antônio Costa e vou apresentar o tema sobre a selagem eletrônica de mercadoria em trânsito aduaneiro. Tal como a selagem de bebidas alcoólicas, do tabaco manufaturado, da marcação de combustível, a selagem eletrônica de mercadoria em trânsito aduaneiro teve os seus antecedentes históricos, ou seja, o seu contexto de surgimento assente nos seguintes fatores: o deficiente sistema de controle de carga em trânsito e a crescente evasão fiscal, claro, incluindo o contrabando. Dizer deficiente sistema de controle de carga em trânsito e a crescente evasão fiscal é o mesmo que falar da vulnerabilidade, ou seja, da fragilidade do sistema de controle de carga em trânsito e do descumprimento no pagamento dos impostos. Estamos a dizer que o deficiente sistema de controle de carga em trânsito e a crescente evasão fiscal eh, foram fatores determinantes na concepção e na implementação do projeto da selagem eletrônica de mercadorias em trânsito aduaneiro. Este projeto não só irá permitir o rastreio da carga em tempo real, como também o controle e a prevenção de qualquer atividade ilícita. Nós aqui encontramos a essência da concepção e da implementação deste projeto, ou seja, o rastreio da carga em tempo real, o controle e a prevenção de qualquer atividade ilícita constitui o nó do estrangulamento, a espinha dorsal da concepção do projeto da selagem eletrônica de mercadoria em trânsito aduaneiro. Falar da atividade ilícita, estamos a falar de desvio de rotas, estamos a falar da violação de volume, de recipientes, etc, etc. Estamos a falar também da paragem acima do tempo permitido de permanência. A empresa implementadora do projeto chama-se METS, quer dizer, Mozambique Electronic Cargo Truck Service, ou seja, esta é a empresa da selagem eletrônica. Este é um projeto exclusivo da autoridade tributária que entrou na sua fase piloto nos finais do ano passado, ou seja, em dezembro de 2020, encontrando neste momento em curso e em todo o país, sendo um projeto já consolidado. Mas o que é a selagem eletrônica de mercadoria em trânsito aduaneiro? Quando nós falamos da selagem eletrônica de mercadoria em trânsito aduaneiro, da, estamos a falar em uma das modalidades de cautelas fiscais prevista tanto no Regulamento de Desembaraço Aduaneiro de Mercadoria, bem como no Regulamento de Trânsito Aduaneiro. Ou seja, estamos a dizer que a selagem eletrônica de mercadoria em trânsito aduaneiro é de lei e é gerida por dois regulamentos. O primeiro é o Regulamento de Desembaraço Aduaneiro de Mercadorias e o segundo regulamento é o do Trânsito Aduaneiro propriamente dito. A selagem eletrônica de mercadoria em trânsito aduaneiro é mais um instrumento ao serviço da fiscalização e do controle aduaneiro, cuja finalidade é de impedir a violação dos volumes de recipiente da carga e de permitir o controle do meio de transporte. Dizer que é um instrumento ao serviço da fiscalização e do controle aduaneiro é o mesmo que dizer que este é um instrumento integrado no combate ao contrabando de mercadorias. Objetivos e vantagens da selagem. Objetivos, eh, os objetivos da selagem é o controle do produto em trânsito aduaneiro, a flexibilização do comércio externo, a eliminação do desvio de mercadoria, o melhoramento do ambiente de negócio, o aumento da receita do Estado. Vantagens. Uma das vantagens é permitir o rastreio da carga em tempo real, é o uso dos sistemas GPS, GPS, é a redução da burocracia, né? Quer dizer que com a selagem eletrônica, o selo vai substituindo o capital humano, vai dar, vai, vai dar termo do uso de requerimentos e dos chamados acompanhamentos fiscais. Atores participantes do processo da selagem eletrônica. Temos os despachantes aduaneiros, temos agentes transitários, temos a empresa MTSNet, temos a METS e temos os agentes econômicos. Okay?
Eh, o agente transitário, falar do agente transitário é mesmo que falar da pessoa ou entidade, né, que presta serviço no transporte de mercadoria no âmbito nacional ou internacional. Este é o intermediário entre o exportador e as autoridades aduaneiras. É a espécie do mediador, né? Nós também podemos chamar a extensão, né, do despachante aduaneiro. Agora, o despachante, quer o despachante aduaneiro, quer o agente transitário, a MCNet, a METS, os agentes econômicos, dentro deste processo de trânsito eletrônico de mercadoria, tem como a finalidade de garantir que a mercadoria em trânsito chegue à estância do destino intacta. Agora vamos dar um exemplo de procedimento a ter em conta na selagem eletrônica de mercadorias em trânsito aduaneiro, ao exemplo de combustíveis líquidos. É, é, quanto à mercadoria em trânsito aduaneiro, quanto à mercadoria em trânsito aduaneiro, temos que ter em conta, digamos, a ter em conta os seguintes aspectos. O processo começa com a chegada do navio, é submetido o mapa de homologação pelo despachante aduaneiro às alfândegas para o efeito de verificação e aprovação. O mapa de homologação é espécie do mapa de distribuição dos combustíveis, quer em tonelada métrica, quer em metros cúbicos, às gasolineiras. Então, o despachante submete o mapa de homologação junto às alfândegas para efeito de verificação e aprovação. As alfândegas aprovam o mapa de homologação e devolvem ao despachante. O despachante emite o chamado inbound, que é a entrada em armazém e que vai resultar na criação do T8, que é o despacho de trânsito. Este despacho de trânsito é concebido para 40 meses ou menos, mas tendo em conta 40 meses como o limite. Em seguida, efetua-se o pagamento de selos e do Gudumba para todos os meios destinados à RSA através da fronteira de Santa Garcia e o pagamento apenas do selo sem Gudumba para os restantes meios que usam as fronteiras de Goba, Namacha e Esqualaquara. Após o pagamento, os meios constantes da declaração criada refletem no sistema da JUI para sua submissão. Okay? E depois de serem submetidas, já encontram-se prontos para o uso. Entretanto, neste processo há que ter em conta três entidades distintas, nomeadamente o BAIA, que é o comprador, o SELA, que é o vendedor, e o consignatário. O SELA representa o tribunal, é o próprio tribunal. O BAIA compra o combustível, né, nesse caso, né, em quantidades maiores para seus clientes, que são, neste caso, os consignatários, que estão distribuídos a nível da região, quer RSA, Lesotho, Botsuana, Zimbábue, e não pode ser o consignatário moçambicano. Por quê? Porque o combustível está em trânsito. E nessa perspectiva, o consignatário compra o combustível no BAIA. Okay? Ao comprar e depois de se confirmar o pagamento, o BAIA emite um documento a que se chama nomeação. Este é um documento que descreve a matrícula do meio, as quantidades por carregar, o nome do motorista e a data do carregamento. E, por sua vez, essa nomeação é enviada para o seller, nesse caso o vendedor, e este emite o releasing. O releasing é a confirmação geral do pagamento, que é o que quer dizer que os caminhões, ou seja, os meios constantes da declaração desse T8 já criado, podem carregar. No ato do carregamento, o caminhão faz o checklist para a verificação efetiva das condições mecânicas e, estando conforme, o meio pode efetuar o carregamento no terminal. Depois do carregamento, o meio é selado primeiro pela SES e depois, ou Intertec, e depois emite-se o certificado de carregamento pelo terminal. Através do número de declaração já refletido no sistema, a METS atribui, aplica, ativa o selo eletrônico para as suas respectivas sincronização no sistema da janela. Okay? As alfândegas fazem a confirmação, não, antes disso, o agente transitário traz junto às alfândegas o SAD 502, já com o número de série eletrônico, delivery note, a fatura de Kudumba, permit e autorização de saída.
as alfândegas fazem a confirmação do meio naquela declaração, verificando a conformidade dos selos atribuídos e da restante documentação que acompanha o trânsito rodoviário de combustíveis líquidos e submete o SAD 502 no sistema da janela única eletrônica, dando o início do trânsito. Assim, o meio encaminhado até a fronteira de saída, já com selo eletrônico, e a ser monitorado nesse caso, né, em tempo real, até a estância do destino, onde se efetuará a desselagem do meio e a finalização do processo no sistema. Okay? Dizer que sem este processo de selagem eletrônica de mercadoria em trânsito aduaneiro, teríamos um crescente exponencial descontrolado de contrabando. Daí a importância do projeto da selagem eletrônica. Okay? Podemos falar um pouco sobre as modalidades do trânsito, né? Temos o trânsito marítimo, temos o trânsito ferroviário, rodoviário e temos o trânsito por conduta, o pipeline. Mas, basicamente, o sistema de trânsito aduaneiro é feito sempre na base de garantias. Okay? Para terminar, temos a legislação que regula o programa. Temos a legislação que regula o projeto, né, da selagem eletrônica de mercadoria em trânsito aduaneiro, nomeadamente o Diploma Ministerial 116 de 2013, de 8 de agosto, Regulamento de Trânsito Aduaneiro. Temos o Diploma Ministerial 51 de 2019, de 24 de maio, é o Regulamento de Desembaraço Aduaneiro de Mercadoria propriamente dito. E temos o Decreto número 18 de 2020, de 16 de abril, que aprova as taxas a cobrar pela prestação do serviço de selagem eletrônica e rastreio de carga em trânsito aos operadores de comércio externo. E muito obrigado.